Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin, do portal imperiumfortuna.com e, obviamente, vocês já devem imaginar que, eu vou falar de Halloween, Não que ninguém saiba o que é Halloween, as origens, o significado, blá 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 blá. Cara, acho que todo mundo que já tá aqui conhece, certo? Eu queria citar, inclusive, uma matéria que foi postada lá no nosso grupo do WhatsApp. Depois eu vou botar o link, aqui no site também. De um dos membros, certo? Eles explicam a base, do Halloween e tal, principalmente, da forma mais pagã, europeia, básica possível, sacou? Ou seja, não tem nada de, meu Deus, bruxas e tal, pacto com o demônio, etc. Não. Eles explicam exatamente o que é a bruxa e como elas enxergam, no caso, o Halloween, certo? E nesse podcast, que vai ser até bem curto, porque dessa vez eu não vou falar de muitas matérias, eu vou me focar mais no Halloween, Porque todo mundo tá falando de Halloween e a gente tem que falar de Halloween, Simples assim. Então o que rola? O Halloween não é só uma festa onde um monte de Wicca fica dançando em volta de uma fogueira pelado. Bem que hoje em dia, tem que ser pelado e de máscara, provavelmente. Porque eles, são meio assim. Ou que um monte de criança vai colocar máscara e pedir doce. Ou que algumas pessoas vão fazer ritual satânico e finalmente conseguir fazer o pacto com o capeta. O Halloween não é só isso, certo? O Halloween, ele representa, um determinado período onde o véu entre um plano e outro, certo? Ficaria um pouco mais frágil. Ou seja, ele nunca deixou de existir, ele não deixa de existir nesse dia ou nesse período, que eu vou citar daqui a pouco, mas ele fica um pouco mais frágil. Mas espera aí, que porra é essa de véu? Bom, se você parar pra pensar, a gente tem vários planos de existência. Então, muitas pessoas acreditam, como eu já disse, em 70 e tantos planos, outros acreditam em 10, alguns acreditam que tem o céu e o inferno, alguns acreditam em vários céus e vários infernos, e alguns acreditam também em um detalhezinho que é interessante. Eles acreditam que todos os planos estão no mesmo lugar, certo? E todos eles ocupam o mesmo espaço. Porém, todos eles vibram em frequências energéticas diferentes. Ou seja, vamos dizer que a gente já entende o básico do básico, de elétrons, prótons e átomos e etc. em massa. Então a gente sabe o que gera consistência, o que gera, vamos botar a massa em si. Então o que rola? Todos os outros planos estariam vibrando, assim como os nossos átomos vibram, só que em uma frequência diferente, a qual talvez a gente não conheça ou não consiga de forma alguma enxergar nem com a nossa tecnologia, porque ao contrário do que a maioria da população pensa, a nossa tecnologia não chegou ao ápice, saca? E nós não somos nenhuma espécie de gênios que criou a coisa mais incrível do mundo. A verdade é que a gente sabe que a gente sempre está evoluindo. Então, cara, se você sabe que você criou uma coisa agora, mas você sabe que dá pra melhorar e que vai demorar, então você sabe que tu não tá no ápice. Então, se você for pegar um microscópio de 300 anos atrás e um microscópio de hoje, você vê que nego, além de saber que aquele não era o ápice, sabia que ia melhorar, sacou? Então, o que rola? Vamos dizer que sim, os outros planos estivessem vibrando de uma forma diferente do nosso plano, porém todos eles ocupassem o mesmo lugar, saca? Ou seja, a gente teria uma espécie de planeta Terra, certo? Com várias camadas, só que todas no mesmo espaço, só que vibrando de formas diferentes. Algumas pessoas entenderam isso de uma forma um pouquinho errada e começaram a colocar as pessoas em camadas abaixo da Terra. E aí veio aquela terra oca, reptiliano, toda essa putaria que alguma galera aí curte. Principalmente a galera que curte OVNI e magia caótica, sacou? Mas não é disso que eu tô falando. Então vamos dizer que durante o Halloween, todos esses planos que estão vibrando, certo? No mesmo lugar, mas em frequências diferentes, por algum motivo planetário, certo? Que é o que gera as datas, vamos botar assim, faz com que a vibração de um determinado plano se torne similar à vibração do nosso plano. E por conta disso,
a gente conseguiria não só enxergar melhor as coisas desse outro plano, como as coisas do outro plano também conseguiriam enxergar melhor as coisas do nosso plano. Não que a gente queira, sacou? Mas é mais ou menos assim. Imagina um gás, certo? Um gás que você simplesmente não consegue enxergá-lo. Porém, você consegue aumentar a densidade dele para que você consiga enxergar. Tipo uma fumaça, sacou? Gás, fumaça, Então, você vê uma fumaça. Quando aquela fumaça tá bem pequenininha, você mal consegue ver, mas você sente cheiro, certo? Ou ela tá tão fraquinha que tu não sente nem o cheiro, nem vê. Mas agora imagina que essa fumaça acabou se tornando mais densa porque o combustível começou a queimar mais. E agora você sente o cheiro da combustão e você também consegue enxergar a fumaça. Então, seria mais ou menos isso, só que não por causa da intensidade do combustível sendo queimado, nem nada do tipo, e da quantidade de gases sendo liberado. Mas digamos que esse gás simplesmente começou do nada a vibrar mais. Então imagina que o oxigênio começou a ficar rosa, sacou? E aí do nada tu começa a enxergar tudo mais rosado. Seria mais ou menos isso, só que com entidades que morariam em outros planos. É uma puta viagem louca, sacou? A galera que usa droga pra fazer ritual, não nem falar droga, né? Eles chamam de psicotrópico, a porra toda. Eles dizem que conseguem fazer isso usando, né, esses ingredientes extras, sacou? O próprio Crowley, né, a gente sabe que não deu muito certo pra ele, mas ele dizia que aquele lance dele praticamente comer cocaína, né, no café da manhã fez com que ele conseguisse enxergar melhor essas vibrações, certo? E dentre outros que a gente já conhece também, peyote, por aí vai. Então o que rola? Durante o Halloween, a gente conseguiria enxergar melhor essas vibrações e ver essas entidades e elas nos veem. Ah, beleza, o que é que muda isso? O que é que muda isso é que a gente do plano físico está sempre tentando fazer projeção astral para ir para outros planos. E teoricamente as entidades que estão em planos inferiores, que são ruins, né, porque a gente acha que o nosso plano é sempre melhor, né? As entidades que estão nesses planos ruins também tentam ficar mudando sua vibração para vir para cá, porque aqui seria melhor. Então durante o Halloween seria mais fácil para elas virem para cá e seria mais fácil para a gente ir para lá, certo? Ah, mas e o céu e etc? Bom, ninguém fala que desce anjo e, sei lá, deuses fodões, né, durante o Halloween. Normalmente o que é citado são espíritos malignos, né? E é por isso que as pessoas, né, botavam máscara, colocavam gárgulas, etc. E quando eu digo Halloween, eu não estou falando só do Halloween europeu. Em todo o mundo isso já aconteceu em algum momento. Em todo o mundo as pessoas colocavam alguns tipos de gárgulas, certo? No Japão, por exemplo, a gente tem aquele cachorro-leão, sacou? Tu coloca dois, uma fêmea e um macho, e aí eles protegem, né, os templos. A gente tem na Europa, como vocês já sabem, gárgula, a porra toda. A gente tem tudo que é lugar, a carranca aqui na América do Sul e América Central. Ou seja, a gente sempre tem uma espécie de gárgula pra espantar esse tipo de espírito escroto que quer vir foder com a gente. E no Halloween a chance desses espíritos aparecerem é maior. Ou seja, o Halloween não era pra ser comemorado, né? Ele deveria ser mais temido, saca? Mas por que ele poderia ser comemorado? Aí entra a parte mais viajada do negócio. Porque algumas pessoas aproveitam que o véu tá um pouco mais frágil e fazem a projeção para conseguir fazer aquilo que as bruxas faziam lá no começo, que nego nega até hoje, que seria fazer o pacto com o diabo, certo? E o que é o diabo? O diabo é uma ou qualquer entidade que existe nesses planos inferiores que ficam mais fácil de você enxergar durante o Halloween, sacou? Então, durante o Halloween, enquanto tem um monte de pessoa botando vela, colocando gárgula, carranca e etc, para impedir a aproximação dessas entidades, tem uma outra galera que tá vibrando, né, o mais próximo possível para conseguir entrar em contato com entidades que vieram do plano inferior. E essa é mais ou menos a área que eu trabalho, que é a de demonologia, evocação, goethe, entendeu? Então o que rola? Durante esse período é quando o cara vai fazer tipo um ritual de evocação, ele vai conseguir enxergar melhor, ouvir melhor, sentir melhor e talvez conseguir conversar e fazer aquele tal acordo que o cara tá tentando há mais de 10 anos, sacou? Então o Dia das Bruxas pode trazer isso pra ele, né? Uma chance dele fuder com a vida dele fazendo um trato com uma entidade. Porém, isso é parte do folclore, saca?
Porque se você parar pra pensar, eu tô sempre citando a questão de ser um plano. Você não vai aumentar a sensibilidade do véu para todos os planos durante o Halloween, mas de um plano específico. Eu, com toda a minha vasta experiência, eu diria que é no máximo um umbral, que seria um plano mais próximo daqui. E é um plano que os kardecistas já conhecem muito, a gente falou bastante deles aqui. Praticamente todo mundo que já fez projeção, que chegou perto de morrer, o caralho é 4, já falou do umbral. E do umbral não se tira muita coisa boa, saca? Acho que na verdade não se tira nada de bom no umbral. Então, se você conseguir fazer um acordo com alguma entidade durante o Halloween, eu acreditaria que seria uma entidade do umbral, o que não traria nada de muito bom. Tanto que, se vocês repararem, sempre que alguém fala de pacto com o diabo, no nível tipo bruxa da Idade Média, a bruxa sempre se fode, saca? Ela até consegue uma coisa aqui, outra ali, mas no final ela se fode. As bruxas até hoje não são bem vistas por causa desse tipo de lenda. A gente sabe que isso foi gerado pela igreja, blá 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 blá. Mas o termo pacto com o diabo nunca termina bem. A história clássica é essa. Tá que isso pode ser algo que foi, induzido pela igreja para ninguém querer fazer. Mas, bom, quem conhece alguém aí que é adorador de Satã e tal, e o caralho 4 tá muito bem, realmente porque foi adorador de Satã e não porque foi muito esperto, deixa aí nos comentários, certo? Então, gente, 10 minutinhos. Vou terminar por aqui. Bom Halloween pra todo mundo. Continuem visitando o canal. Essa semana a gente tá um pouquinho mais devagar. Por quê? Devido ao Halloween temos muitos serviços pra fazer, certo? Vejam a matéria que eu vou postar aqui no link, certo? Quem estiver vendo isso aqui na nossa página de podcast, o link vai estar lá no imperiumfortuna.com, certo? Compartilhem, deixem comentário, falem aí o que vocês acharam de errado e... quem sabe eu até gravo um depois do Halloween pra gente ver se tá todo mundo vivo. Sacou? Valeu, galera. Até a próxima. Hasta.